Eu vou agradecer muitíssimo a presença dos dois palestrantes desse primeiro painel, na verdade o segundo. Dizer que, recentemente, o Estado do Rio de Janeiro, como todos sabem, ingressou no novo regime de recuperação fiscal. Situação essa que possibilitou que o Estado tivesse suas contas em dia e uma grande estabilidade financeira para desenvolver todos os projetos, para manter os serviços públicos mais básicos para a população mais carente. E eu não tenho dúvida nenhuma de que a assinatura desse regime de recuperação fiscal, o ingresso do Estado nesse regime de recuperação fiscal, queria agradecer e registrar a presença do desembargador César Cury. Muito obrigado pela presença. A entrada, o ingresso do Estado no regime de recuperação fiscal somente foi possível pela atuação de alguns atores. E eu não tenho medo de errar, de dizer, ministro, que a sua participação foi decisiva e sem ela nós não teríamos assinado o regime de recuperação fiscal. Então, antes de lhe passar a palavra, eu gostaria de fazer esse registro e, mais uma vez, agradecer, não só por essa atuação específica, mas por toda a cordialidade, lealdade e parceria que o senhor e sua equipe vem tendo na AGU e na PGFN com o Estado do Rio de Janeiro. O senhor, sem dúvida nenhuma, honra e muito a Advocacia Pública Nacional. Muito obrigado. Você me deixa sem jeito aqui, viu, Bruno? Mas obrigado, eu agradeço a você, agradeço a todos. O meu bom dia especial a cada um de vocês aqui que estão nesse evento maravilhoso. Bruno, peço desculpas aqui, licença para não cumprimentar a todos. Faço a minha nominata aqui em seu nome, em nome do Marcelo, que estão aqui conosco. E agradeço, de fato, a oportunidade. Eu acho que palavras importantes foram ditas aqui, e eu vou tentar partir de algumas delas, para que a gente comece e eu rapidamente possa falar um pouco da Advocacia Geral da União, e mais do que falar, eu quero ouvir e trocar experiências com vocês. Então, o primeiro ponto fundamental, acho que a palavra ou a expressão mais importante que eu ouvi aqui, e eu acho que é a tônica do que todos nós pensamos hoje em dia, é uma mudança de cultura. Então, não podemos começar a falar de procuradorias e de advocacias públicas sem que falemos e sem que possamos cogitar essa mudança de cultura, e isso é fundamental, e eu não tenho dúvidas que a Procuradoria do Rio de Janeiro é pioneira em tudo isso. Muito especialmente por conta da sua gestão e, obviamente, pela sua pessoa, pela maneira como você vem tratando as coisas, e, mais do que tudo, pela liberdade que nós estamos tendo dos nossos chefes e gestores. Isso muda tudo. Então, o primeiro ponto fundamental da história, da mudança de cultura, obviamente, começa dentro da gente, dentro dos advogados públicos. Os advogados públicos começam a enxergar que a nossa missão ela é diferente. Alguns já entram na carreira com essa nova mentalidade, outros não. E aí cabe àqueles que entram com essa mentalidade nova começar a difundir esse conhecimento, essa ideia e essa nova cultura. Mas mais do que essa mudança de cada um, Bruno, me parece que o mais importante de tudo é o convencimento em relação aos gestores do que é uma advocacia pública. Nós sabemos que o Judiciário conhece a advocacia pública, a Defensoria Pública conhece a advocacia pública, o Ministério Público conhece o que a advocacia pública faz, mas não raras vezes nos deparamos com gestores que não conhecem a missão da advocacia pública. Esse é o primeiro ponto. E, para além disso, o que é fundamental, que a gente tem visto hoje em dia também, é a sociedade também internalizando as novas missões da advocacia pública. Eu brincava há alguns dias com o ministro Toffoli, e ele dizia o seguinte: Bruno, não se via a AGU em lugar nenhum, não se via no jornal. E ele dizia que lá nos idos de, salvo engano, 97, né, Paulo, 96, não, 2007, 2006, se dizia o seguinte: a AGU saiu no jornal porque teve um assalto. Pessoa teve um assalto, foi roubada em frente ao prédio da AGU. E nós, da AGU, ficávamos felizes, obviamente, não pelo assalto, pelo contrário, mas porque a AGU saía no jornal. Porque alguém sabia o que era a AGU, algum jornalista sabia o que era a Advocacia Geral da União.
Isso parece brincadeira, mas é interessante, porque nós não tínhamos o reconhecimento e o conhecimento da sociedade. E aí, nesse ponto, se você me permite, eu tento falar um pouco da minha história. Quando eu entro na advocacia pública, eu fiz faculdade buscando ser advogado. Meu pai era advogado, faleceu muito cedo, mas as poucas lembranças que eu tenho do meu pai são da advocacia privada. Eu falava, eu quero ser advogado. E, obviamente, não tinha... Estava em Marília, pouquíssimas posses, e não tinha como imaginar ser advogado privado. Então, eu falei, vou ser advogado público. E meu primo buscava lá advocacia pública também na PGE do Estado de São Paulo. Um pouco mais velho que eu, e eu acabava conversando com ele, fiz estágio na PFN, enfim. Até o Cláudio hoje, que é um dos meus adjuntos, foi quem... Eu fui estagiário do Cláudio, então é uma história interessante. Mas, enfim. E quando eu chego na advocacia pública, eu me deparo com uma frustração muito grande, que eu me via todos os dias negando alguma coisa para alguém. Então, eu fazia audiências, milhares de audiências por dia, e eu era sempre aquela pessoa que negava as coisas para as pessoas, e muitas das vezes eu via que as pessoas tinham direito, e aquilo me fazia um mal danado. Também fui procurador da Fazenda Nacional, e eu me via sempre cobrando tributos das pessoas, via aquelas empresas me procurando, e dizendo o seguinte, eu vou quebrar, eu tenho que pagar, mas eu não consigo. Não tem como a gente fazer um acordo, buscar alguma coisa diferenciada. Faz alguma coisa diferente para mim. Eu falei, não, meu amigo, aqui é advocacia pública. Aqui não existe acordo, não tem conversa. E outra coisa, se o senhor falar isso de novo, eu vou achar que o senhor está querendo me corromper. E era tão interessante, que também por ali, volta de 2007, 2008, nós não atendíamos empresários, não atendíamos as pessoas, de medo de alguém achar, ou da pessoa achar que você está tentando prestigiá-lo ou privilegiá-lo de alguma maneira. Então, era muito raro o atendimento às pessoas nas procuradorias. E, quando era feito, tinha uma estrutura toda criada para atender advogados. A gente morria de medo, eu ficava preocupado, chamava alguém na sala, ele pode pensar alguma coisa. Isso é uma tremenda loucura. E nós vivíamos dentro dessa loucura que nos parecia correto. E até poderia ser correto. Aí, certa vez, eu estava em Araçatuba, tomei posse em Araçatuba como procurador federal, e me removi para Lins, que é uma cidadezinha perto de Marília ali. Para mim era melhor, eu estava perto da minha cidade e tal. E quando eu chego em Lins, eu me deparo com um juizado especial federal novo, recém-criado, e 8 varas estaduais. 8 varas estaduais, só de benefícios previdenciários. Algo absolutamente impossível de dar conta para uma pessoa. Eu não tinha nenhuma estrutura, eu ficava dentro do INSS. E eu conversava com o juiz. Primeiro dia que eu fui lá, o juiz me disse o seguinte, até um grande amigo meu, amigo pessoal, até cito o nome porque se tornou irmão, Vanderlei Costenaro, um grande juiz. Ele falou assim, doutor Bruno, é interessante você vir aqui, porque nunca nenhum procurador passou por aqui. Eu estou feliz de ver algum procurador aqui. Eu falei, doutor Vanderlei, eu estou tomando posse aqui, acabei de chegar, enfim, é absolutamente impossível dar conta do que está acontecendo aqui. E eu comecei a levantar algumas estatísticas, tal. Eu não gosto de matemática, mas eu gosto de olhar números e tentar ver algumas soluções. A primeira coisa que eu vi foi o seguinte, nós tínhamos lá 69% de benefícios por incapacidade, que são os auxílios doenças e aposentadorias por invalidez, que a gente trata muito na Previdência, depois eu falo disso rapidamente. 69% do volume era isso. E eu via que esse processo tramitava no seguinte sentido, citava a União, INSS, 90% das vezes a pessoa sequer fez o requerimento no INSS, não fazia. Então, nós tínhamos uma estrutura administrativa voltada para se fazer perícias administrativas e tentar conceder um benefício, não se usava essa estrutura. Se criou um hiato absolutamente enorme entre aqueles que faziam perícia e sempre negada na administrativa, sempre concedida no judicial. Os juízes não conseguiam peritos, enfim, era uma loucura. E as pessoas ficavam lá. Eu até fiquei amigo também do presidente do tribunal à época, que era o Fábio Prieto, hoje está lá na Comissão de Ética, porque eu descobri que tinha no Tribunal de São Paulo mais de 50 mil processos parados, que as pessoas tinham quebrado o braço, ou feito uma cirurgia de apendicite, e ficava com benefício por 20 anos. Uma tremenda loucura. Não se fazia revisão. Então eu resolvi fazer o seguinte. Até me lembrei de falar, isso nem era o tema tal, mas é legal porque você falou que teve um procurador que está sofrendo com isso, eu também vivi isso, e se precisar de advogado, conte conosco. Eu advogo pro bono, acho que a gente até pode fazer isso. Então, o que aconteceu? Eu vi esses benefícios e falei o seguinte, Vanderlei, vamos fazer o seguinte, já que ninguém usa a estrutura administrativa, e já que você só julga de acordo com os juízes,
com o laudo do perito judicial, não manda para mim. Manda para o perito judicial. Se vier do perito judicial como incapacidade, eu faço acordo. E se vier do perito judicial sem incapacidade, você julga improcedente. Ele falou assim, mas você pode fazer acordo? Eu falei, não posso, mas eu vou fazer. E assim foi feito. À época, eu fiz uma petição modelo e deixei no cartório, porque eu não podia não fazer nada, que seria revelia. A gente também morre de medo de revelia. Depois eu já tive 1 bilhão de revelias, mas enfim. Naquela época eu morria de medo. E assim foi feito. Deixei a petição lá e começou a juntar petição padrão, não vinha para mim, ia para o juiz, ia para o perito judicial, chegava lá e fazia acordo. Foi maravilhoso. E aqui uma história rapidinha interessante. Quando eu fui buscar essas varas, eu queria me remover para mais próximo da minha cidade, eu fiz o seguinte, todos os colegas escolham as unidades que vocês querem, as varas que vocês querem, eu fico com o resto, e fico com o máximo. 6 meses depois, tinha briga na procuradoria, dizendo, Bianco não trabalha. Eu falei, peraí, você que escolheu, porque eu fui lá e resolvi a vara, estava resolvido. 69% do trabalho estava resolvido. E todo mundo queria ir para lá, mas obviamente teve consequências. 6 meses depois, tudo resolvido, a coisa andando, as pessoas felizes, porque eu concedia tudo para quem tinha direito, eu fui chamado em Brasília. Segunda vez que eu fui a Brasília, eu tinha ido tomar posse como PFN, e depois fui lá. Fiquei feliz, achei que ia ser coisa boa, né? E fui todo feliz. Contei para minha mãe. Segunda vez que eu tinha voado de avião na vida. A primeira foi tomar posse, a segunda foi essa. Daí eu chego lá, fui no então Ministério da Previdência. O ministro era o ministro Garibaldi Alves. O ministro me chamou lá numa sala, que por coincidências da vida, depois foi a minha sala, quando eu fui secretário especial de Previdência e Trabalho. Ele me chamou lá. Na hora que eu vi um monte de gente lá, eu falei, rapaz, não deve ser coisa boa, não. E estava o Fábio Prieto. O presidente do tribunal estava lá. O resumo da ópera foi o seguinte, eu saí de lá com um processo administrativo disciplinar. E disseram o seguinte, se o senhor continuar fazendo acordo, o senhor vai ser exonerado. Eu falei, tá ótimo. Eu falei, eu vou continuar fazendo. Pode me exonerar. E continuei fazendo. E abri o processo administrativo disciplinar, mandaram para o TCU, e isso resolveu há pouco tempo agora, depois de 15 anos que se resolveu no TCU. Mas na prática começamos a criar a cultura do acordo. Hoje em dia, a Previdência Social, o INSS, eu levantei há pouco, ainda vou vindo para cá, de 2017 para cá nós fizemos 1 milhão de acordos. 1 milhão de acordos. E hoje a nossa luta nem é mais a questão da conciliação, a luta é aproximar o entendimento administrativo do entendimento judicial. Nós conseguimos no Supremo Tribunal Federal bater a tese, encampar a tese do prévio requerimento administrativo. Isso foi uma luta nossa. Então, hoje em dia, não há lide se não existir prévio requerimento administrativo, então a pessoa precisa pedir. Caso ela não peça, não tem conflito de interesse, não tem ali uma lide, de fato, para que nós possamos submeter ao judiciário, isso foi encampado pelo judiciário, e o que acontece? Nós já passamos a fase da conciliação. A conciliação já é uma cultura dentro da INSS, dentro da PGF, que é a Procuradoria-Geral Federal. E nós estamos buscando cada vez mais redução de litígios, e o CNJ foi muito parceiro nisso, temos assinado reiteradas portarias e instruções normativas para fazer o seguinte, com que a administração pública melhore a sua atuação. Quanto melhor a atuação da administração pública, menos judicialização e mais reconhecimento. A gente é o seguinte, nós somos servidores públicos, e o servidor público serve ao público, e não nega. Não faz sentido uma pessoa ter direito e você negar esse direito. Isso não existe, e as defensorias são parceiras nisso. Eu acabei de falar agora há pouco, coincidentemente, com o Daniel, que é o defensor público geral federal. O nosso relacionamento não é belicoso, como é aqui. É um relacionamento de parceria. E assim tem que ser. Se a pessoa tem direito, nós temos que conceder. E nós estamos fazendo. Isso começou a caminhar não só nas questões previdenciárias. Nas questões previdenciárias, certamente elas foram o nosso paradigma, o leading case, porque são questões menores, de menos expressão financeira, e que ninguém pode dizer que não tem interesse nacional, não tem interesse público. Porque, para mim, o interesse público não é negar o benefício, é conceder. E as pessoas custaram a entender isso. E, de fato, essa questão de petições e petições reiteradas, isso é do passado. A nossa atuação como advogados públicos hoje é que atuemos de maneira ferrenha e aguerridos para quem não tem direito, mas que possamos reconhecer de plano aquele que tem direito. E assim foi feito. Isso começou
a criar cultura dentro da União. E isso começa a perpassar por questões mais importantes e de maior monta. E nós temos na Advocacia Geral da União, Bruno, acho que não sei se todos sabem, mas acho que vale a pena falar um minutinho sobre isso. A Advocacia Geral da União é um órgão de aproximadamente 8 mil advogados públicos, certamente o maior escritório de advocacia do mundo hoje. Nós recebemos diariamente 10 mil ações contra a União, isso administração direta e administração indireta, 10 mil ações diárias, 150 ou 160 mil manifestações diárias dentro da Advocacia Geral da União. E nós somos formados por 4 carreiras. A Procuradoria Federal, que eu já falei, que é da administração indireta, que é essa que começa a puxar ali a ideia de acordos por conta do INSS. A Procuradoria da União, Procuradoria Geral da União, que trata de questões específicas da administração direta, e ali que é o novo início da nova cultura de conciliação em casos enormes, que é a outra carreira, a carreira de advogado da União, a minha carreira de procurador federal. Temos os procuradores da Fazenda Nacional, que tratam das questões fiscais, e os procuradores do Banco Central do Brasil, que tratam das questões específicas do Banco Central do Brasil. E uma vez iniciando a cultura de acordo, a gente passa a fomentar essa cultura dentro das questões também específicas da administração indireta. E eu vou citar alguns casos, o Bruno citou um aqui, que foi a questão do regime de recuperação fiscal do Rio de Janeiro, que não é simples mudar essa cultura, mas nós conseguimos quase que uma mediação ali, né, Bruno? Convencer os ministros, chamamos os ministros supremos juntos, o ministro da Economia, então todo mundo foi entendendo como isso funciona e quais as consequências disso. E uma análise interessante que nós, advogados públicos, não fazíamos, e hoje fazemos diariamente, é uma análise de custo-benefício, que a gente costuma chamar de vantajosidade. Isso não era feito na administração. Advogados públicos não faziam isso. E nós vivíamos e vivemos no passado recente um receio, um medo de assinar as coisas, do apagão das canetas. Isso não pega só nós, não só os advogados públicos, mas pegam todos. E não por outra razão, a advocacia pública começa a tomar espaços que não são só de advogados públicos. Então, se você pegar o executivo hoje, o executivo federal, doutor Marcelo, ele é tomado por advogados públicos. E não raras vezes eu me encontro com gestores, e eu tenho contato direto com os ministros, porque, obviamente, o advogado-geral da União é ministro, mas a Advocacia Geral da União é um órgão de Estado, fora do Executivo, isso é interessantíssimo. E as pessoas começam a entender isso, e os ministros me diziam o seguinte: Bianco, me arruma um procurador, me arruma um advogado da União, para que possa ser gestor da minha pasta. Porque o gestor hoje quer ter uma política pública que nasce já pelas mãos de um advogado público. Isso é muito interessante, porque as coisas se tornam mais efetivas e menos perigosas do ponto de vista jurídico. E o risco jurídico é o maior de todos. E se pensarmos em órgãos de controle, em fiscalizações externas ou qualquer tipo de problema, quando o advogado público participa dessa questão, ou participa da formação das políticas públicas, tudo muda. E nós participamos hoje do início, do meio, do fim. E esse fim, entendam, execução e também defesa em juízo das políticas públicas. Isso é muito interessante. E aí, então, nós começamos a mudar essa cultura dentro, não só de órgãos jurídicos, mas de órgãos de gestão. E eu falo a todos os dias, me vejam como um advogado. Eu sou advogado. Sou advogado público, mas sou advogado. Tenho minhas limitações. O advogado-geral da União, repito, ele tem uma missão, e o Bruno sabe muito bem disso, e todos aqueles que são procuradores gerais sabem que é muito diferente ser o procurador-geral do que ser um procurador da ponta. E é diferente para pior. Para pior, nossa vida não é fácil. Não achem, não entendam que isso é bom. Eu sempre falo isso, todo mundo quer ser AGU. Eu falo, pode ser, pode querer. E faço questão que você seja. Agora, a sua vida vai mudar e vai mudar para pior. Vida familiar, vida pessoal, tudo é ruim. E não estou reclamando, eu adoro. Mas por que isso é difícil? Porque nós temos uma missão em glória, que é demonstrar para o gestor que ele tem respaldo jurídico, que nós respaldaremos ele, inclusive, pessoalmente, que nós respaldaremos o gestor também com relação a questões de governo, e aqui cabe um parêntese,
a minha carreira briga muito comigo, porque eu falo o seguinte: você não é advogado de governo, você é advogado de Estado. Eu falo negativo. Eu não sou advogado do governante, mas eu sou advogado de governo. Quem foi eleito, quem impõe a política pública. Ele foi eleito por representação judicial, por representação popular. Agora, e se a política pública não for legal, for legítima, aí eu não faço. E eu tenho meus limites. Agora, esse é o advogado geral, esse é o procurador geral. E a instituição? A instituição não. A instituição tem que ser blindada. A instituição tem que ser estanque. Ela tem que ser totalmente rígida e fechada, para que qualquer pessoa que venha, por pior que seja, a instituição continue rígida. Eu costumo dizer o seguinte: eu sou uma figura decorativa na Advocacia Geral da União. Eu posso ter importância para o gestor, mas para a AGU, quanto menos protagonista eu for, melhor é a Advocacia Geral da União. Ela tem que caminhar sozinha. E assim as procuradorias. E assim foi feito. Como é que a gente atua com acordos judiciais? Eu vou dar alguns exemplos. Todos os dias, e obviamente, estou brincando que a minha vida é ruim. Ela é ruim, mas eu gosto de ser advogado-geral da União. Não entendam mal, é só uma força de expressão para que vocês entendam o que eu estou dizendo. Todos os dias a gente recebe pessoas com interesses políticos, com interesses públicos, políticos ou não políticos, e com interesses privados, republicanos e não republicanos. Todos os dias. E nós recebemos a todos. E essa é a nossa missão. Agora, cabe a gente fazer um crivo do que é correto, do que não é correto, do que é justo, do que não é justo, do que prestigia o interesse primário e do que não prestigia o interesse público primário. Pois muito bem. Ao fazer esse crivo, nós temos que pensar o seguinte: qual é a missão do advogado público nessa questão? A missão do advogado público nessa questão é fazer valer o interesse público, e nada mais. Então, como a gente consegue fazer isso? Criando estruturas de governança que estão e são, inclusive, maiores que o próprio gestor máximo, que o próprio advogado-geral, que o próprio procurador-geral. Então, a estrutura de governança nos dá o respaldo necessário, inclusive, para a gente negar essas coisas. E quanto mais sério o nosso chefe, o nosso gestor máximo, porque nós temos chefe, nós não somos Ministério Público, sem crítica ao Ministério Público, nem Defensoria, é diferente. Nós somos executivo, ainda que estejamos ao lado, nós temos chefe. E como isso se torna mais crível e mais fácil, inclusive com o chefe, criando estruturas de governança. E quanto mais rígidas e mais firmes as estruturas de governança, mais facilmente a gente convence as pessoas do que é certo e do que é errado. E os governantes começam a entender isso. E vão lhe dando credibilidade. Então, quando eu vejo um caso e digo o seguinte: esse caso é para acordo, a gente vai fazer um acordo até o limite. E o regime de recuperação fiscal do Rio de Janeiro é um exemplo desse. Teve momentos no regime de recuperação fiscal do Rio de Janeiro que eu fiquei sozinho. O presidente e eu. O presidente me disse, politicamente, legitimamente, de maneira correta, com o tanto de informações que ele tem, porque o que muda as pessoas é o tamanho da informação que ele tem, né? A profundidade da informação. O presidente me disse o seguinte: tem que fazer. É importante do ponto de vista de interesse público, não tem o que fazer. O Rio de Janeiro precisa. E aí eu vou lá e caminho juridicamente para encontrar. Mas, no mais das vezes, nesse momento, eu fiquei sozinho. E como que a gente consegue ficar sozinho e depois você convence as pessoas? Estrutura de governança e credibilidade, sua e do órgão. Você mostra, isso aqui não é coisa do Bruno. Isso aqui não é coisa de advogado, isso aqui não é coisa do outro Bruno. Nem do Cláudio Castro, com todo respeito a ele, e nem do presidente da República, com todo respeito a ele. Isso aqui é uma questão de Estado. Isso aqui é o Pacto Federativo Constitucional. É correto por isso, por isso e por isso. E outra coisa, tem outra opção? Não. Então, o que a gente vai fazer? Criar soluções. Tanto maior será a nossa importância, quanto mais soluções a gente criar. O advogado público ele tem que ser forjado para criar soluções, e não criar problemas. No passado, a gente criava problemas. Hoje, a gente cria soluções. Encontra caminhos. E assim foi feito. Encontramos um caminho jurídico para resolver o regime de recuperação fiscal do Rio. E eu discuto com qualquer pessoa que está correto. Não tem problema nenhum. E aí, as estruturas de governança vão nos dando essa tranquilidade. Amanhã o TCU vai te questionar. Paciência. Eu estou pronto para responder para ele. Estou pronto. Porque passou por todos os processos necessários aqui dentro.
E aí sim a gente assinou. Vou dar outros exemplos. 2 casos rápidos da mudança na mentalidade da AGU. Quando eu chego na AGU, eu convivo com a AGU há basicamente 20 anos, e tinha 2 casos que me incomodavam. Eu falei o seguinte, eu vou resolver esses 2 casos. Aconteça o que acontecer. Um de São Paulo, um de Brasília. De São Paulo é o Campo de Marte. Desde 1932 se discutia a titularidade do Campo de Marte. Desde a Revolução. Militares e civis, uma questão maluca. Passivo do processo, aproximadamente 50 bilhões de reais. Ninguém colocou a mão nesse processo. Processo de mais de 70 anos, uma loucura. Pegamos o processo inteiro e submetemos a um órgão que chamamos de Câmara de Conciliação e Mediação da Advocacia Geral da União, que é a CECAF. Para que vocês tenham uma ideia, nós já mediamos aproximadamente 308 bilhões de reais na CECAF. 308 bilhões de reais na CECAF. E submeti o caso à CECAF, e começamos a estudar o caso. Não é críticas a ninguém, nenhuma gestão, porque eu gosto de todos, sou amigo de todos, mas eu falei, eu vou fazer esse acordo. E começamos a entender o caso. Sentamos com os militares, sentamos com o município de São Paulo, sentamos com o Ministério da Economia, o Tesouro, questões que envolvem o teto dos gastos, porque se eu faço um acordo, eu tenho que submeter ao teto. E se eu abro mão de um passivo desse tamanho, de 57 milhões, imagine quanto que isso representa no teto de gastos, porque em que pese o teto seja fundamental ao país, se ele tem essas idiosincrasias, e a conciliação entra no teto. Enfim, uma loucura, uma loucura. Fizemos o acordo. Nos momentos finais, também fiquei sozinho. Aí você vai convencendo as pessoas. E na hora H, como é filho bonito, todo mundo quer depois ter ser pai. Depois conseguimos um monte de pai, eu nem falo que fui eu que fiz, mas enfim, nós que fizemos. O outro é a TerraCap. Quem vai muito a Brasília conhece a TerraCap. Desde 1973 se cria a TerraCap. A União com 49% e o GDF com 51%. A União integraliza o capital na TerraCap por meio de regiões que no futuro seriam as regiões do novo Distrito Federal. Especialmente a região que hoje é Vicente Pires. E as pessoas me conversavam comigo, me falavam, enfim, e eu não sabia o tamanho desse negócio. Quando eu fui ver, o que aconteceu é o seguinte, desde 73 a União não recebeu um centavo de dividendos da TerraCap, e as pessoas que moram numa região enorme de Brasília não têm os títulos das suas terras, das suas casas, das suas propriedades. Fizemos o acordo. Foi feito o acordo. E assim deve ser feito. Reunimos as pessoas, chamamos o TCU, colocamos o TCU na mesa. E estamos tentando refazer todas as questões. Por que isso? Porque a mentalidade é outra. Ô, Bruno, não sei quanto eu tenho de tempo. Me interrompa aí à vontade. Obrigado. Não, meu voo, tem até uma outra reunião aí. Então, o que acontece? Nós estamos criando uma nova mentalidade, e é por isso que eu comecei com essa palavra, que muda toda a lógica das advocacias públicas no Brasil. E aí o segundo ponto, Bruno, que eu queria enaltecer, que vem a calhar nessa sua iniciativa. Nós temos que estar próximos. Advocacias públicas têm que se conversar. Independentemente de quem é o governador, independentemente de como pensa a política, porque a advocacia pública tem uma característica fundamental que é nossa. Nós somos advogados e somos advogados públicos. E também, vou além, temos que estar próximos da Ordem dos Advogados do Brasil. E eu tenho falado diariamente com o Beto Simonetti sobre isso. Porque nós precisamos dessas prerrogativas. O Judiciário tem visto isso. Nós somos o problema e a solução para o Poder Judiciário. E é por isso que eu digo hoje, o nosso futuro, enquanto país, enquanto nação, e o futuro do Judiciário e das questões jurisdicionais passam pelos meios adequados de solução de conflito. E essa hoje é a tônica da Advocacia Geral da União. A Advocacia Geral da União hoje vive um momento, sem demérito algum ao Judiciário, mas a gente vive um momento dos meios adequados de resolução de conflito. E por que adequados? Marcelo, você sabe muito bem disso. Porque o Judiciário não pode ser uma alternativa e nem os meios podem ser uma alternativa, como no passado nós falávamos. Nós temos que ter meios paralelos. E não há problema algum se tiver que ir para o Judiciário. Óbvio, a gente fica pé da vida quando não dá acordo, e eu fico. Eu sou irresignado quando não consigo fazer um acordo. Mas às vezes eu não consigo. Às vezes nós não conseguimos. E aí nós precisamos mandar ao Judiciário, e o Judiciário está pronto para isso.
E o judiciário é um meio que a gente chama de heterocomposição, né? Mas, primeiro, a gente busca a autocomposição. A Advocacia Geral da União tem feito isso. Pela SECAF e pelos seus órgãos internos. Então, a Procuradoria-Geral da União tem um setor específico de acordo de mediação e de conciliação. E vou trazer para vocês um exemplo. Em meados de 2015 e 2016, houve a suspensão de uma portaria do seguro-defeso no Brasil todo. Era a gestão da presidente Dilma. Suspendeu-se o defeso, do ponto de vista procedimental e documental. Mas, na prática, não se tira o pão das pessoas, elas acabam pescando. E, ao se tirar o defeso, autoriza as pessoas a pescarem. E, automaticamente, cria-se uma obrigação para a União de pagar o seguro-defeso. Nesse caso, não foi feito nada. Deixou-se pescar, outras pessoas não puderam pescar, houve o defeso para alguns, não houve para outros. O caso perdura desde 2015. O judiciário não tem como resolver isso. É uma questão absolutamente entre pescadores, associações, Ministério Público e a União, que tem a obrigação, a Defensoria também, óbvio, que tem a obrigação de pagar o seguro-defeso para quem pescou, para quem não pescou, ou, eventualmente, ressarcir aqueles que, eventualmente, tiveram alguns prejuízos. Então, nós estamos buscando a conciliação. O que a gente fez com o judiciário? Tiramos do desembargador competente e levamos para a conciliação. Está andando de vento em popa, porque o tribunal também tem interesse, e o presidente aqui falou, todos nós estamos irmanados nesse objetivo, porque não dá para conviver com isso. O tamanho que se tornou o judiciário e o tamanho das questões públicas, especialmente aquelas que envolvem as procuradorias, óbvio, se tornou tão grande que inviabilizou o nosso trabalho. Inviabilizou o trabalho dos juízes, dos desembargadores e até dos ministros. Então, ou a gente cria uma solução, ou o judiciário entra em colapso, e a palavra é o colapso. E nossas carreiras já estavam em colapso. Eu costumo dizer que a busca que a AGU tem feito, e tenho visto que o Bruno caminha no mesmo sentido aqui, e outras procuradorias igual, não é por questões acadêmicas, não é porque a gente acha bonito fazer isso, é por necessidade. Não tem opção. É óbvio que a academia está nos respaldando, é óbvio que eventos como esse nos proporciona troca de experiências, mas a bem da verdade é o seguinte, estado de necessidade. As pessoas não mais aguentam o nível de trabalho e nós não conseguimos mais fazer frente ao trabalho que chega todos os dias. E, no mais das vezes, um trabalho inútil, que não tem custo-benefício. Então, a gente começa a entrar nisso. E o terceiro ponto, e eu já caminho para o final, que a AGU começa a enxergar, é que o excesso de judicialização, além de nos prejudicar, enquanto seres humanos que trabalham com isso todos os dias, além de prejudicar as pessoas que necessariamente precisam de um julgamento célere nas causas que são necessariamente no judiciário, porque o judiciário se dedica às questões inúteis, me perdoem a expressão, e acaba ficando abarrotado para julgar as questões que são fundamentalmente do judiciário, vem prejudicando o país enquanto nação. Porque o mundo começou a ver o Brasil como um país inseguro. Vejam só, qual é o ponto que nos faz, enquanto, talvez, pessoas comuns, investir em alguma coisa? Qual é a primeira palavra que vem na nossa mente quando alguém lhe dá uma oportunidade de investimento? Eu não tenho investimento nenhum porque eu não ganho nada. Eu ganho meu salário e gasto tudo. Tudo, hein? A minha vida foi feita para gastar tudo. Até porque eu brinco, tem uma música do Roupa Nova, né? Eu compro o que a infância sonhou. Então eu acabo gastando tudo que eu ganho. Não invisto mesmo, é um erro. Mas aqueles que investem, qual é a primeira coisa que vem à cabeça? Tem risco? É de risco ou não é de risco? Tem pessoas que têm apetite de risco. Eu tenho um alto apetite a risco funcional. Então eu acabo me colocando em problemas graves funcionalmente, mas é porque é meu perfil. E acho que até por isso que eu consegui alçar algumas coisas boas na minha vida. Eu acho que tem que ser assim. Agora, do ponto de vista de investimento, não invisto, mas também não seria uma pessoa com apetite a risco de investimento. Agora, o que muda um país quanto a ele ser ou não crível para investimento? Para mim, a primeira palavra é segurança jurídica. Então, quando alguém tenta aqui investir, por exemplo, no Rio de Janeiro, e entra numa licitação ali
de Santos Dumont, o cara pensa o seguinte: será que na hora H não vai ter uma liminar? E vai ter a liminar. Sempre teve a liminar. E outra liminar. E outra liminar. Daí ele investe. E quando ele começa o investimento, alguém diz que ali pode ter sido um dia terra indígena. E não estou criticando a terra indígena. Me entendam, estou dando um exemplo claro. Quando ele consegue fazer um acordo em relação à terra indígena e constrói, por exemplo, uma rodovia ali, ao lado da rodovia não se pode construir o linhão. Daí eu argumento, mas é ao lado da rodovia. Já tem análise de impacto ambiental? Já tem licença ambiental? O IBAMA já autorizou. Não, mas não pode. E aí um novo acordo. E quando se faz o acordo, nova liminar. Então o que a gente tem visto? A falta de segurança jurídica tem também nos atrasado enquanto nação. E aí a AGU começa a investir em também meios adequados para a resolução de conflitos, no sentido macro, grandes conflitos, especialmente de infraestrutura. E criamos recentemente 2 núcleos de arbitragem, o NEA e a ENARB. Eu falo ENARB porque eu sou do interior de São Paulo, então é ENARB. Eu já até pedi para o Procurador-Geral trocar esse nome, porque eu não consigo falar e acaba ficando chato, mas enfim. O NEA na administração direta, a ENARB na administração indireta. A ANAC, a NTT, INCRA, todas as autarquias grandes já estão colocando nos seus contratos cláusulas arbitrais. E a AGU tem atuado como advogado nas questões arbitrais. E as pessoas estão querendo, cada vez mais, que a AGU atue. O que é um erro para eles, porque a gente ganha todas. Nós não perdemos nenhuma até hoje. 208 bilhões de reais, 22 casos, ganhamos todas. Então nós nos colocamos também nesse ponto. Temos portarias, estamos criando todo um arcabouço, um marco legal que coloca a Advocacia Geral da União e as questões da União na vanguarda também da arbitragem, para que nós possamos ter uma gama de meios adequados de resolução de conflito. E não obstante tudo isso, o que a gente faz? Criamos também novas equipes de contencioso judicial. Por quê? Porque os colegas que atuavam nas questões desimportantes começam a atuar nas questões importantes. Então a gente fica em linha também com o judiciário, ficamos em dia com o interesse público, atendemos o interesse social. Eu não vejo mais hoje, dentro da Advocacia Geral da União, e eu peço até desculpa de falar muito da AGU, mas eu preciso trazer o meu exemplo aqui, o exemplo nosso, que eu acho que é para trocar experiência. Não existe um caso hoje que a Advocacia Geral da União veja que a pessoa tenha direito e nós não fazemos a conciliação. Para além disso, o que acontece? Criamos, e eu não falo de questões corporativas, mas é importante que se diga, a AGU criou um método também muito parecido com as procuradorias estaduais, remuneratório, que nos é fundamental e nos foi fundamental, que são os honorários sucumbenciais. Então, hoje nós temos parte da nossa remuneração custeada ou formada por honorários sucumbenciais, que é uma maneira remuneratória absolutamente moderna, Marcelo e Bruno, e que estimula as pessoas cada vez mais. Então, nós estamos ali sempre com ânimo e com os objetivos absolutamente republicanos, óbvios, mas com dignidade remuneratória, que eu acho que é fundamental para a carreira. Isso não é questão corporativa, isso é uma questão de paridade de armas. Para muito além de questões de corporação, a equidade e a equiparação salarial com outras carreiras de Estado é fundamental, e nós, procuradorias, somos carreiras de Estado, não tenha dúvida, com status constitucional, não tenho nenhum problema de falar isso. E se começa, para além de tudo isso, ou ao lado de tudo isso, e aí, enfim, eu encerro, criar meios e mecanismos de proteção do colega que se arrisca. Eu costumo dizer lá dentro, e todas as demissões passam por mim, isso eu falo em público, porque eu não tenho problema de falar aqui também, que eu sou garantista. Eu não demito o colega que trabalha e que cometeu um erro trabalhando. Eu tenho que demitir aquele que
que atuou de maneira errada, que é corrupto, que é leniente. Mas o cara que está trabalhando não pode ser demitido. O que aconteceu comigo, que está acontecendo com um colega, isso para mim é inadmissível e vai ser cada vez mais dentro da Advocacia Geral da União. Então a gente atua remediando, ou melhor dizendo, remediando, mas eu também estou atuando na prevenção. Eu quero deixar a Advocacia Geral da União, quando for o momento, e obviamente meu cargo é demissível ad nutum, está nas mãos do presidente, eu quero deixar a estrutura rígida, com compliance e governança. Nós acabamos de criar uma Secretaria de Controle Interno, mas também com um arcabouço específico de proteção do advogado público. E repito, isso também não é corporativismo. Não é possível que uma pessoa pague pela sua proatividade. Isso é tão interessante, que nós vamos vendo a mudança de cultura. E a semana passada aconteceram duas coisas bacanas, e eu conto e encerro. A primeira delas, eu recebi um governador de estado lá. Eu não vou dizer quem é, porque é meu amigo e também para preservá-lo, mas ele me disse o seguinte: ele chegou com uma revista, que eu saí lá na revista, e diz o seguinte na revista lá: a AGU vai ser a casa da conciliação. E eu tenho falado isso em todos os lugares que eu vou, né? Ele chegou com a revista assim, e falou o seguinte: foi você que escreveu isso aqui, ou você pediu para algum assessor escrever? E não, fui eu. Então nós vamos fazer valer isso aqui. Ó. Desculpa, gente. Bom, depois eu pego, fica tranquilo. Eu quero que você faça acordo nesse caso aqui do meu estado. Eu falei, nós vamos fazer. Faça valer isso aqui. Então, o que é isso? A nossa cultura da conciliação, obrigado, Bruno, já começa a se espraiar por outros ambientes. E o segundo caso, que é interessantíssimo, um advogado, também não vou dizer quem é, conhece muito a Advocacia Geral da União e sabe do caso que eu sofri processo administrativo disciplinar e o processo no TCU por ter feito acordos. E conhece a minha luta de 15 anos dentro da casa, basicamente, para que nós pudéssemos chegar onde chegamos, para que tenhamos ampla liberdade de conciliação. E ele me disse o seguinte: o Bianco, e o Paulo está aqui, não me deixa mentir, meu adjunto, falou o seguinte: Bianco, esse caso aqui é tão flagrante, que se você não fizer o acordo, eu vou mandar para o TCU. Porque você está abrindo mão de interesse na União. Olha que loucura. Então, de fato, meus amigos, eu queria agradecer a todos. É uma honra, Bruno, estar aqui. E sempre que chamado, eu virei. Primeiro, por estar no Rio de Janeiro. Segundo, por estar com pessoas maravilhosas. E terceiro, por estar dentro da PGE do Estado. Eu sou um cara absolutamente apaixonado pela advocacia e apaixonado por advocacia pública. Eu tenho um orgulho tremendo da Advocacia Geral da União, mas esse orgulho surge e nasce muito antes de eu ser da Advocacia Geral da União, por acompanhar as procuradorias estaduais. Então, o trabalho que a Procuradoria Estadual tem feito, ele é maravilhoso, ele engrandece o nosso país, ele engrandece o Estado do Rio de Janeiro. Cada colega que aqui está tem um valor específico e leva em si o nome da advocacia pública. Nós vivemos um momento em que a advocacia pública vira chave dentro das instituições de Estado, e tenho certeza disso. Passamos já maus momentos. Hoje em dia é o momento da advocacia pública. A advocacia pública é reconhecida em todos os locais, jurídicos e não jurídicos. A sociedade nos reconhece. Nossas famílias sabem o papel de um advogado público e nós temos a certeza que o nosso trabalho é revertido em prol da sociedade. E isso nem sempre foi assim. E é por isso que a gente tem muito a comemorar. Temos muito a trocar de experiências e quanto mais próximos estivermos, mais coisas boas traremos para o país, para os nossos estados e, mais do que tudo, para a sociedade. Que nós possamos cada vez mais construir procuradorias e advocacias públicas firmes e fortes, rígidas, e contem sempre com a Advocacia Geral da União, porque é um orgulho estar ao lado de vocês, lutando aí pelo nosso cliente, pelos nossos clientes. Muito obrigado. Agradecer, ministro, foi um privilégio te ouvir. Poderia passar aqui horas debatendo esses diversos assuntos que o senhor tocou, mas eu queria registrar 2 pontos. O primeiro é que
a gente precisa mudar não só a cultura interna da instituição, mas também influenciar o gestor para mudar a cultura da administração pública, para formalizar mais e mais acordos. Um dos projetos que nós temos aqui é pedir parcela do orçamento que o Estado tem para gasto com despesas judiciais, para que a gente consiga, com essa parcela, fazer acordos mais vantajosos e devolver economia para o Estado. E o segundo ponto é dizer que, embora a vida de procurador-geral seja muito boa, e eu também gosto, eu hei de concordar contigo, porque é muito ruim, especialmente no aspecto pessoal e no controle externo que a gente sofre das nossas esposas e familiares. Bom, sem mais delongas, dado o adiantar da hora, iria passar a palavra para o nosso líder associativo, parceiro de inúmeras conquistas e avanços na área associativa, ex-presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Estado e do Distrito Federal, procurador do Estado de Goiás, ou do Goiás, e, para nosso orgulho, ministro conselheiro do CNJ, Marcelo Terto. Bom, obrigado a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, que reputo mais ao carinho dos amigos, do Bruno Dubê e do professor Marco Antônio, com quem nós caminhamos aí a longa data, e é por isso que eu tenho essa oportunidade de reencontrar grandes amigos e amigas que construí nessa caminhada associativa. E eu tenho para mim, em primeiro lugar, que tenho o dever de marcar aqui no cronômetro o tempo, porque todo mundo me conhece. Se eu não estabelecer as balizas, até porque eu vim aqui para ouvir o ministro, não foi para... Pronto, começou. Prometo que serei breve, mas o que me anima, principalmente depois de ouvir a exposição do ministro Bruno Bianco, é reforçar a importância de ser convidado aqui como testemunha. Sou mais uma testemunha do que uma referência científica, acadêmica, seja em que matéria for. Eu sou chamado para falar e dar palpite em todo tipo de assunto, mas nessa qualidade eu me reconheço assim. Mas me torno na caminhada e me tornei sempre um entusiasta de diversos assuntos, Bruno. E quem sabe, e quem caminhou comigo como você, e o professor Marco Antônio, conhece e pode afirmar que eu fui, num primeiro momento, um entusiasta, né? Quando eu enxerguei a oportunidade da advocacia pública se colocar como referência nesse processo de virada cultural para uma cultura do consenso, sobretudo no âmbito da administração pública, eu pude aproveitar e me empenhar para que isso se tornasse realidade. Muitos colegas tinham receio, por conta da fragilidade institucional da Procuradoria, das procuradorias, de um modo geral, em especial a AGU, né, que se considerava, e até outro dia ainda se considerava, o patinho feio do sistema de justiça. Porque muito fechada, e a realidade política na esfera federal não permite uma abertura maior para os advogados públicos federais se enxergarem como advogados no sentido amplo, simétrico, conhecendo os problemas como um todo, né, as consequências de todo e qualquer desafio administrativo para todos os lados envolvidos. Eu me lembro, professor Flávio Williman, né, minha referência bibliográfica, uma das minhas referências bibliográficas no direito administrativo, que nós tínhamos uma disputa terrível entre as escolas do direito administrativo de São Paulo e a do Rio de Janeiro. E o desaforo é porque a daqui vencia aquele princípio, aquela máxima da indisponibilidade do interesse público. Mas eu nunca vi dessa forma, né? Eu acredito que hoje as coisas venham se conformando nesse ambiente acadêmico, porque o interesse público, como disse o ministro Bruno Bianco, muitas das vezes está em atender, para não dizer em 85%, 90% das vezes, atender o cidadão, o administrado. E qual é a melhor forma de resolver isso? Melhorando também a imagem da administração pública brasileira, a credibilidade da administração pública brasileira, através do diálogo, do consenso, do reconhecimento do erro administrativo.
saindo e fugindo daquela lógica que nós sempre aplicamos até o início deste século, na primeira década deste século, de que o judiciário era instrumento de moratória da União, dos estados e dos municípios. Estamos aí em vias de ver a administração pública federal pela primeira vez dar calote em precatórios. Viu? Nós temos que observar isso. Essas últimas emendas, a 113 e a 114, vão caminhar para isso, vão abrir o mercado de precatórios da União, não sei, vai desvalorizar um pouco, mas muita gente vai ganhar dinheiro fora do que realmente os precatórios se destinam, que é a satisfação do jurisdicionado, sujeito, sobretudo, na administração pública federal, né? Até porque temos um acervo represado muito grande, aí, desde a década de 90 para cá, participa de uma relação processual de mais de 30 anos e, no final, não consegue satisfazer o seu direito, mesmo com título judicial reconhecido. Muitas das vezes, isso nós identificamos por falas operacionais do próprio Poder Judiciário. Eu tenho reclamado lá, Trícia, no CNJ, de que nós temos que reavaliar as metas do Poder Judiciário para que possamos considerá-las as mesmas. Não estou propondo mudar a meta, não, mas do ponto de vista da qualidade. Sair daquela relação meramente quantitativa para partir para uma relação de qualidade. Só se tem noção do parâmetro qualitativo de qualquer meta, em qualquer instituição séria, se você ouvir o destinatário do serviço. Não adianta estar ouvindo só o magistrado, estar ouvindo o servidor do judiciário. Outro dia, assim, eu até comecei esse movimento lá dentro, e não é para criticar, para ridicularizar o Poder Judiciário, absolutamente, mas é uma proposição séria para nós sairmos do lugar comum, da mesmice, de que temos 2 encontros preparatórios para o principal encontro, que será agora em novembro, para a aprovação das metas do Judiciário para 2023. A gente só ouve o Judiciário. Aí propõe uma consulta pública meramente formal lá no site por 10 dias, 10, 15 dias, sem preparar o terreno para obter informações que possam, através de uma metodologia séria, oferecer uma análise qualitativa das metas do Judiciário, dos números. Não adianta ter só não. Com o número, eu aprendi em associação, Bruno, que a gente faz qualquer coisa com o número. Nós encaminhamos, apresentamos número do jeito que bem entendermos. Só que, às vezes, o que você aproveita desses números é a desgraça que ele pode causar. É como numa campanha política. Na campanha política, a gente fica lá um xingando o outro, e o que interessa realmente, nós não discutimos, que é transporte, infraestrutura, educação, segurança pública. E eu sempre fui um entusiasta, mas também compreendi muito cedo que qualquer mudança e virada cultural demanda tempo. No Brasil, nós aprendemos todos os princípios e todos os conceitos errados. Nós aplicamos errados. Nós vínhamos de um modelo burocrático, né, um modelo de administração weberiano, até a década de 90. Na década de 90, nós incorporamos a administração pública no Executivo Federal, o modelo gerencial. Desde lá, nós vimos pelejando para fazer valer isso. E as políticas de solução adequada de conflitos, está aqui o professor Gustavo Justino, para não me permitir mentir, essa política é a principal ferramenta, o principal instrumento de implementação de uma boa administração pública no Brasil, de um modelo de governança pública, adequado de governança pública, porque foi a forma de saculejar, sobretudo, a advocacia pública. De 2010 para cá, porque se começou com um trabalho pioneiro, se eu não me engano, ali pelos idos de 2008, né, ministro? Em que a AGU aprovou, criou uma Câmara de Mediação e Conciliação e até arbitragem, mas de conflitos internos, para você ver o nível de irracionalidade que nos desafiava naquela época, ou seja, já na primeira década do século XXI.
A administração litigava com ela própria, uma coisa mais absurda e estúpida, do ponto de vista até econômico. Como é que se acredita, se confia, e não é para tirar autonomia de agência, de autarquia, absolutamente. E eu digo isso porque nós enfrentamos esse argumento e esse discurso quando fomos defender a unicidade da advocacia pública no âmbito dos estados e do Distrito Federal. Tivemos que ouvir isso. Não, eu não posso aceitar procurador do Estado dentro de uma autarquia, porque vai tirar a autonomia da autarquia. Ou seja, mas qual é a lógica de ter 2 estatutos de servidores se o regime jurídico é único? Como é que você vai criar uma situação em que, por ser autarquia, por ter autonomia administrativa, orçamentária e financeira, autonomia entre aspas, um servidor mereça um tratamento de outro da administração direta? Não tem lógica, é de uma irracionalidade terrível. Nós superamos isso, conseguimos, depois de muito tempo, vencer esse desafio no Supremo Tribunal Federal. Muito do que se conquistou em termos de evolução da advocacia pública brasileira foi no Supremo Tribunal Federal. Não foi pela boa vontade dos políticos, não. Agora, vencida a questão da unicidade, que começou ali através de uma luta em 2012, em que tivemos o primeiro acórdão, né, favorável a consolidação desse princípio no âmbito dos estados e do DF. Vencido isso, é incrível como se comprova, através do exemplo, o que o ministro disse aqui. Eu sou uma testemunha viva disso. Nenhum gestor sério quer ficar sem um advogado público de carreira ao lado, nem o chefe do executivo. Acredito que hoje, por previsão constitucional ou legal, 80% a 85% dos estados e DF têm a previsão da escolha do procurador dentre aqueles de carreira, até porque nós temos opções hoje. Independentemente do viés político, das simpatias políticas, nós temos opções de qualidade para atender todo e qualquer freguês. Para superar outro aspecto, que eu vejo de uma forma um pouco diferente, mas para concluir o mesmo que o ministro expôs aqui, da mesma forma que o ministro expôs aqui. Superar o mito da separação advocacia de governo e advocacia de Estado. Eu acredito que quando elas coincidem, não importa, se o governo é bom, você vai dar todas as condições jurídicas para que ele faça valer as suas opções. Ele foi eleito para isso. Eu não tenho que interferir, não é porque eu sou vermelho ou azul, que é a minha posição pessoal que vai ter que prevalecer enquanto advogado público. A escolha é dele. Agora, se há amparo no ordenamento jurídico para fazer valer aquela proposta, aquela política concebida, às vezes, já na campanha, que eu acho que é o correto de se fazer, né? Ter uma ideia do que vai ser um governo amparado em algumas propostas com o mínimo de elaboração na base. Se tem, nós vamos dar sustentação. Por mais que o Ministério Público não entenda assim, por mais que o Tribunal de Contas não entenda assim, porque o controle interno se faz de forma dialogada. E o ministro me falava, eu receio que no futuro, por tanto de acordo que eu faça hoje, o Tribunal de Contas vai acabar com minha vida no futuro. Eu disse, isso é política de Estado, não é de governo. Quem está errado é o controle externo, e nós vamos lutar para eles entenderem isso. Eu lembro que tive um caso, e aí eu assumi a defesa, viu? No DF, em que os colegas, ali já 2010, 2011, fizeram um acordo de compensação ambiental num processo. Esse acordo foi homologado pelo juiz com a anuência de 2 promotoras de justiça, mas a que estava de férias reassumiu o serviço, instaurou um inquérito administrativo, representou todos os colegas, todos os advogados públicos que atuaram no processo disciplinarmente na Procuradoria-Geral do DF, e aquilo virou um mandado de segurança. Eu disse, não acaba aí. O que você fez em relação às suas colegas que anuíram com o acordo? Aí ela, não satisfeita, ela foi lá e fez uma representação disciplinar contra as 2 promotoras. Mas virou um azorro esse processo, e eu disse, espera lá, faltou o juiz. Aí ela não podia fazer nada, né? Porque lá é tudo federal. Eu sei que hoje, com a graça de Deus, quem responde processo é ela por denunciação caluniosa. Mas foi preciso lutar, professor Justino, para preparar o terreno, porque a primeira pessoa que eu ouvi falar disso
nós precisamos criar condições institucionais para que todo o sistema de justiça brasileiro compreenda o que se está propondo quando se fala de solução adequada de conflitos. E começa a passar por uma nova concepção. Isso só é possível porque nós estamos realmente avançando com aquela visão de administração de resultado. Gerencial, administração pública gerencial. É assim que se alcança bons resultados, se trabalha bons resultados, apesar de se errar. Não é todo erro que é crime, errar não é crime. Às vezes você faz uma escolha, e essa escolha ela é legítima, apesar de errada, porque houve o respaldo da maioria dos brasileiros, ou dos cariocas. Deu problema, vamos conversar primeiro antes de mandar para o judiciário. O judiciário não é o destino dos destinos da administração pública. E é legal andar nesses... Aqui eu já estou com 13 minutos, só mais 7. É legal caminhar por esses nossos congressos, reencontrar os colegas. Eu recebi um livro de um procurador do Paraná que chama Rafael Augusto Silva Domingos. E, em cima das discussões que nós trazemos no Congresso Nacional de Procuradores, ele mandou uma obra que trata de ato jurídico privado nas relações, ato administrativo privado nas relações econômicas. E ele trouxe um conceito de ato administrativo que eu achei muito interessante, de abordagem do ato administrativo. E ele diz o seguinte: o mais importante do ato administrativo é investigar a sua essência, conhecê-lo por dentro, o modo por meio do qual ele é formado e mantido, e não a sua patologia, representada pelo controle externo que ocorre no momento sempre ou costumeiramente posterior. A advocacia pública tem esse barato, né? Como a advocacia de um modo geral. Nós acompanhamos tudo desde a origem. Então, o professor Gustavo Binemboy fala, não é a perspectiva de atuação preventiva que importa mais hoje. Não é a preventiva. Meu Deus, são três aspectos. Atuação preventiva, mas a mais importante hoje é a prospectiva, é a proativa. Porque você entende a sistêmica, né? Ele fala, perspectiva sistêmica de atuação do administrativo. Então, nós temos esses dois lances diferentes. O controle externo não consegue perceber isso. Então, às vezes, a reação dele à patologia do ato administrativo, ela é equivocada, porque ela não compreende a essência do ato. Às vezes se fez formalmente de uma forma equivocada, e muito pouco se faz quando a advocacia se irradia pela administração pública. Mas eu não falo que se irradia como se irradiava antes, através da apropriação para se fazer o que bem entendesse. Mas se irradia de forma institucional, porque ela racionaliza o funcionamento e a memória jurídica da administração pública. Isso é interessantíssimo. E não é possível avançar, não seria possível avançar na política de soluções adequadas de conflitos sem esse avanço institucional. Nós conseguimos. A duras penas nós conseguimos. Conseguimos. E aí, onde é que entra o CNJ nisso? Falava, como a professora Trícia vai falar depois de mim, acredito que ela fale com muito mais propriedade e competência do que eu, porque ela é a responsável pela condução do NUMEC, não é isso? Núcleo de Mediação e Conciliação no âmbito do Conselho Nacional de Justiça. Esse núcleo só foi criado em 2021. Mas desde a emenda constitucional 45, quando o CNJ foi criado, se estabeleceu um compromisso com a mediação, a conciliação, como política prioritária do Conselho Nacional de Justiça. Então, o Conselho Nacional de Justiça, muito embora tenha sido criado com aquela perspectiva de reação ou objeção ao judiciário que era autocentrado, nós tínhamos uma ideia de autonomia do Poder Judiciário ao ponto de nós termos 94 poderes judiciários distintos no Brasil. Não havia conexão, não havia política que se sustentasse no ambiente daqueles. Então, eu vejo o CNJ importante muito além,
a importância do CNJ muito além do controle disciplinar. É mais um órgão de prospecção de políticas para o judiciário, implantada de forma uniforme, para se ter um único poder judiciário no Brasil, apesar da autonomia dos tribunais, que deve existir. E a autonomia é importante, aqui vou defender o nosso, né? Vou defender o nosso aqui. Em todo o sistema de justiça no Brasil, por quê? Por conta da cultura. Só existe a autonomia que o Judiciário tem aqui, que o Ministério Público tem aqui, agora a Defensoria Pública tem aqui, e deve haver também para a Advocacia Pública, com os devidos parâmetros, porque nós não somos Ministério Público, porque nós estamos no Brasil. Se fosse de outro modo, o Judiciário não teria um mínimo de condição de julgar com independência e autonomia. Agora, o Judiciário não julga só para ele. Então, a partir de 2004, nós pudemos vivenciar esse fato, né? Um órgão de controle externo do Judiciário preocupado com a primeira e mais importante política naquele sistema abarrotado de processo, com um nível de desgovernança, de desorganização absurdo. Porque, normalmente, o juiz não é preparado para administrar nada, assim como um advogado público. Mas nós vamos aprendendo com o tempo. E o CNJ foi muito importante, desembargador, para isso, né? Trazer o judiciário para um debate sobre governança. E qual foi a primeira medida que se tomou? Se, em 2006, a primeira composição já propôs um movimento de defesa da conciliação no âmbito do judiciário. Desde ali nós discutimos isso. Desde antes do novo Código de Processo Civil, em 2015, da nova lei de mediação, das alterações que foram realizadas na lei de arbitragem, tudo em 2015, nós tivemos uma resolução do CNJ, em 2010, a 125, que tratou disso como política do judiciário. Se eu não me engano, a primeira grande política do judiciário. Antes disso, foi inserida como meta nacional do Poder Judiciário. Isso sacudiu todo o sistema. Isso fez a advocacia pública, por exemplo, vencer seus medos. Né? Aquilo que é fruto do complexo de vira-lata. Né? Eu sou o patinho feio do sistema, eu não tenho poder para fazer isso aqui. Se eu fizer, o Ministério Público vem em cima, e aconteceu mesmo. Ainda hoje acontece. Eu já advoguei para colegas da Advocacia Geral da União que ainda hoje enfrentam um processo no Tribunal de Contas da União. Para não dizer o que estava virando lá no DF, agora, fato recente, de menos de 10 anos atrás, em que até a Procuradora-Geral foi incluída como investigada no inquérito civil, porque fez um acordo homologado pelo Judiciário. Eu disse que segurança é que se oferece para se levar a sério uma política como esta. Mas o resultado foi fantástico, inclusive o do mandato de segurança. Vou fazer aqui uma propaganda. Nós ganhamos. Nós ganhamos. O bom senso prevaleceu. E o compromisso com essas políticas prevaleceu. Então, partindo para o final, eu fiz, professor Marco Antônio, uma apresentação aqui em slide, depois pode passar para todo mundo, através da mala direta do evento, porque eu apresento esse cronograma que começou de 2004 e termina agora em 2022, com a intensificação de políticas nessa área de 2019 para cá. Né, doutora Trícia? 2006 nós tivemos um movimento pela conciliação. Esse movimento pela conciliação tratou da Semana Nacional de Conciliação. Uma semana que começou é um projeto que começou em 2006 com 46.493 acordos, e o último dado, o dado levantado aqui por minha equipe, traz o seguinte número: 714.278 acordos realizados em 2018. Isso deve ter crescido bastante de 2018 para cá, nos últimos 4 anos. Nós tivemos o prêmio Conciliar Legal, né, para os tribunais, como uma forma de incentivar os tribunais de justiça a organizar os seus espaços de conciliação, né, para que os magistrados, inclusive os desembargadores, isso não é incomum hoje, encaminhem os projetos para uma última tentativa de conciliação, para que questões cuja a solução possa ser consensual no âmbito administrativo, apesar da judicialização, possa se fazer dessa maneira, não é? Sai todo mundo feliz com o resultado. Eu já tive caso, inclusive, na minha experiência enquanto procurador,
Eu estava lotado na Procuradoria Setorial do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás, e olha só como é legal isso, né? Um espaço privativo para um advogado público atuar considerando as demandas de interesse de um órgão de controle externo, um órgão autônomo. Eles quiseram a Procuradoria lá. E como nós melhoramos, inclusive, a própria arrecadação deles, implementando e recorrendo, quanto possível, as políticas de consenso. Numa determinada ocasião, mais um testemunho, eu me deparei com 2 ações multitudinárias de grupos do mesmo grupo de servidores do Tribunal de Contas, só que dividido em 2 demandas. Uma ganhou, a outra perdeu. Né? Nós ganhamos numa Câmara, perdemos na outra. Eu ainda tentei fazer um incidente, provocar um incidente de resolução, né? Um IRDR ali, para, de certo modo, oferecer ainda que fosse ruim para o Estado, mas seria bom do ponto de vista de governança, de pessoal, de organização de pessoal. Imagina, eram servidores que ingressaram no mesmo concurso, pelo mesmo ato e no mesmo momento do Tribunal de Contas, tratados do ponto de vista da progressão funcional de forma diferente. Como não tinha jeito de fazer acordo com quem ganhou, eu procurei o pessoal para fazer um acordo para tirar aquele climão que desmotivava a tropa que perdeu. Eu disse, isso não é bom, isso não é saudável do ponto de vista administrativo. Na primeira conversa foi interessante, né? Uma das servidoras levantou que nem estava mais no Tribunal de Contas, porque tinha optado por um outro concurso, do Tribunal de Contas dos Estados. Nós temos essa peculiaridade. E ela me disse, mas aí eu não vou ganhar nada. Eu disse, não, mas você perdeu, eu não estou discutindo o passado, eu estou discutindo o teu futuro e o futuro de quem permaneceu no tribunal. Agora, de você, eu quero saber o seguinte, você quer atrapalhar ou quer ajudar? Porque se atrapalhar, atrapalha todo mundo, vocês estão na mesma ação. Aí foi todo mundo, passaram 1 mês, 2 meses. No 3º mês, chegaram para conversar, convencer a colega de que era importante ela abrir mão daquela resistência dela. Por quê? Porque o processo já estava em Aresp, no Superior Tribunal de Justiça, e se ela não se convencesse, todos sairiam perdendo. Fizemos um acordo. O Estado ganhando, o Estado fez o acordo. Isso é espetacular. Por quê? Porque as externalidades são muitas, não é só o passivo. Eles abriram mão de discutir qualquer passivo, qualquer retroativo. E nós dissemos, daqui para frente, a vida de vocês está resolvida. Pelo menos isso, todo mundo saiu feliz. Tem que se fazer isso, tem que se pensar, não só no processo judicial, mas no impacto, no que ele causa lá fora. Faltou sensibilidade do Poder Judiciário, do Tribunal de Justiça de Goiás, por 2 câmaras, quando não aceitou o incidente? Faltou. Então vamos resolver em outra instância. O STJ homologou o acordo. Criamos lá em Goiás todo um sistema próprio de mediação, conciliação e arbitragem. A arbitragem nós nunca usamos, e depois eu entendi, professor Chino, por que não se deve usar. Nós, assim, olha, a própria advocacia pública não entendeu o que era a cláusula compromissória nos contratos administrativos. Havia uma orientação inicial da Procuradoria-Geral para constar essa cláusula em todos os contratos administrativos de Goiás, até em compra de caneta. Eu disse, a arbitragem é só para questão mais complexa. Aprendi isso com o povo de São Paulo. Eu ainda defendi essas cláusulas por um dia lá, não vou mentir, não. Eu participei dessa fase de ignorância lá, institucional. Vencemos, adequamos as cláusulas, a abordagem. O importante é o espaço para mediação e conciliação. O que se deixa de mandar para o judiciário goiano por conta disso é impressionante, é fantástico. E quem incentivou, quem motivou isso foi o Conselho Nacional de Justiça. A gente partiu de uma ideia de mediação e conciliação por intervenção do judiciário, incorporamos isso no nosso ordenamento jurídico a partir de 2015, com o novo CPC, é norma fundamental do processo civil. Conciliar, orientar. Eu acho que o Rio de Janeiro entrou com a DIN contra aquele artigo 174. Né? Entrou, aquele está naquela DIN também, professor? 174. 174 ele diz o seguinte, ele não cria as câmaras próprias, mas ele orienta que se crie, porque é um ambiente propício.
É onde você vai discutir, preparar as pessoas para aquilo que o professor Justino falou para mim ali por volta de 2012, 2013, num evento lá na Bahia. Então, nosso Eduardo, o nosso presidente Eduardo Seabra Fagundes estava lá presente, acompanhando, tomando nota ali escondida. Eu que percebi que ele estava presente, chamei lá, tinha peixe grande no negócio, no evento, ouvindo a gente. Presidente do Conselho Federal também. Né? E preparar o terreno, mudar a cultura, demanda tempo. Nós estamos falando aqui de um espaço de quase 20 anos, 18 anos. E o CNJ foi, conciliação é legal, desenvolveu uma série, agora eu não estou conseguindo abrir aqui o meu... Pronto. Para concluir, por conta da hora, temos mais uma... Vamos lá. Lei de arbitragem, lei de mediação, 2015, 2019. A comissão de acesso foi desmembrada para se criar, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, a Comissão Nacional de Solução Adequada de Conflitos, presidida por um colega que representa a advocacia também. Temos aqui as competências dela, até chegar à criação, a proposição de criação de um sistema de resolução de conflitos adequada, de conflitos, não foi implementado ainda, está todo mundo esperando o CNJ, né, desenvolver uma ferramenta que funcione no PDPJ, que todo mundo deve conhecer, vai ser uma plataforma de desenvolvimento de soluções tecnológicas para o judiciário e vai também unificar todos os sistemas em funcionamento. Né, se pensou que seria possível lá no passado se criar um único PJE para todo mundo, não tem como. São Paulo, mesmo pelo investimento que já fez no seu processo judicial eletrônico, não tem como voltar atrás nos investimentos. Goiás mesmo não usa o PJE, e o PJE é problema em muitos lugares, mas essa plataforma vai permitir, e eu acredito que essa questão do CIREC depende muito de vencer também um outro tabu, um outro mito, que é da dependência do conhecimento e do know-how da iniciativa privada. Eu acho que a gente tem que trabalhar como trabalhou o Google por muito tempo, né? Cria uma plataforma com módulos que, a partir deles, possam ser aproveitados pela iniciativa privada para incorporar inovações permanentemente a esse que é a base do sistema de solução assincrônica, mais consensual e adequada de conflitos. E só vou relacionar aqui, doutor Bruno, o que nós tivemos de 2020 para cá, inclusive o núcleo, que foi coordenado pela doutora Trícia, que funcionou sem prejuízo, e aí já se falava de conciliação também, no regimento interno do CNJ. Né? Os relatores podem propor a conciliação e podem conduzir essa conciliação sem prejuízo da atividade do núcleo. Temos até um caso aqui do Rio de Janeiro que eu acredito que pode ser resolvido por lá, viu, doutor Bruno? Né? Temos aí um caso, uma demanda lá quente, que acredito que possa ser resolvido e solucionado adequadamente e consensualmente. Agora, aqui o resto eu não estou, mas já tem núcleo, recomendações na área empresarial, nós temos propostas, qual? Na tributária, nós temos, inclusive, uma recomendação para que se incentive soluções consensuais na área tributária também, ou seja, deixou de ser tabu no judiciário, como já vinha sendo vencido esse tabu no âmbito da administração pública, em especial da advocacia pública. Eu conduzo lá uma discussão sobre litigância predatória, quem propôs foram os bancos, e eu já falei para eles o seguinte, olha, não vai sair nada daqui sem vocês fazerem a meia-culpa. É como a administração pública, se ela não reconhece os erros dela, não tem solução consensual possível. Agora, não há nada mais predatório e perverso do que vocês fazem com vulneráveis quando vocês endividam pessoas idosas, né? Pessoas menos formadas, com a abordagem que os agentes de vocês fazem com o máximo endividamento. Vocês comprometem toda a renda da pessoa. Quem compromete a dignidade é quem está vendendo esses créditos por um valor absurdo. Então, se resolvam a partir daí. Não é a advocacia a grande vilã, né? A grande protagonista dessa litigância predatória que vocês estão denunciando aqui. Enfim, vou deixar o material.
traí meu compromisso, 32 minutos, era para ter falado 20, mas agradeço o convite, a paciência de todos, e da próxima vez que eu tiver um slide, eu prometo que olho para ele e falo dentro do tempo. Muito obrigado pelo carinho e pela atenção. Bom, dado o adiantado da hora, eu vou me limitar a agradecer mais uma vez a presença dos dois, pelas brilhantes exposições.